Olá, tudo bem com vocês? Sou Elaine Sena, Nutri Comportamental, com atendimento ao público infantil, às crianças e também ensinando mães a descomplicarem a alimentação dos seus filhos. Olha que legal! Então, o intuito dessa live, que ela tem como principal objetivo, é trabalhar essa nossa temática, cardápio e encanto, para favorecer aí uma oportunidade a vocês saberem como encantar o filho de vocês a entrar nesse mundo fantástico dos alimentos. Então, fica com a tia Nutri e vamos se aventurar aqui no mundo fantástico dos alimentos, tá certo? Enviem para mais e mais pessoas para estarem aqui nesse mundo encantado. Então, eu escolhi essa temática, a gente sabe que ela está aí na mente de várias crianças. Vocês já assistiram, já tiveram a oportunidade de assistir esse filme Encanto da Disney? Ele é incrível e traz tanta lembrança, traz o que? Muitos incentivos, muito aprendizado em si, né? Muita experiência legal, trabalha com várias questões e eu não poderia deixar esse encanto dos alimentos passar da vida aqui de vocês, né? Inclusive, alinhar a alimentação com a temática desse filme Encanto. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, algumas pontuações que eu deixei nos meus stories mais cedo, uma caixinha de perguntas. Então, muitas mães enviaram as suas perguntas e a gente já vai começar. Vou fazendo aqui meus tique no meu checklist do meu post-it neon, que eu sempre gosto de utilizar, e quem está aqui comigo nas lives sabe que é marca registrada aqui, né? E muitas pessoas acabam, quando vive nesse dilema de uma alimentação complicada da sua criança, muitas vezes não sabe o que fazer, acabam não sabendo o que variar, qual é a forma de investir para que seu filho coma de forma saudável e coma de tudo. Então, muitas mães acabam indo pelo lado mais prático, pelo lado que já sabe, né? Muitas vezes quer fazer o que sempre fez quando estava ali no início da introdução alimentar. Às vezes pega uma receita de uma amiga, vê na internet. E vocês sabem que a criança, como ela está em constante desenvolvimento, as crianças estão cada vez mais inteligentes, pega as coisas assim rápidas. E nós estamos ao lado delas, temos que aproveitar o que elas têm de melhor e o que elas estão aí consumido em termos de conteúdo, consumido em termos de aprendizado, e alinhar. Se você vive constante nesse dilema de uma alimentação complicada, de muita recusa alimentar, chegou a hora, gente, de vocês investirem num cardápio lúdico, chegou a hora de você investir nesse cardápio do encanto. E muitas mães acabam, muitas vezes, indo por esse lado mesmo, que é o lado do mesmo de todo dia, das refeições, a mesma coisa, os mesmos alimentos. E muitas vezes a gente observa que até nós, quanto adultos, abusamos comer os mesmos alimentos todos os dias. Imagina uma criança que está em constante desenvolvimento, que está aí consumindo tudo que vem ao seu favor nesse mundão, e elas querem o novo, elas querem ser encantadas, elas querem que a mamãe, que o papai aproveite o que ela tem de melhor e justamente atraia esse incentivo de consumir alimentos novos através de brincadeiras, através do encanto. Muitas vezes pode envolver aí um filme, e muitas mães confundem o que seria o mais viável para o seu filho, o mais encantador em termos da alimentação e a praticidade do dia a dia, e acaba que esse tipo de comportamento vai no comodismo de todo dia, e seu filho vai chegar um momento que ele não vai mais aceitar. Muitas vezes tem mães que relatam: meu filho, quando tinha 2 anos, ele aceitava de tudo, consumia uma grande variedade de fruta, e hoje com 5, muitas vezes, ele não aceita. Ele tem uma seletividade alimentar, uma recusa. Por quê? Isso foi caindo na rotina para o seu filho. Ele foi abusando daquelas formas que sempre era ofertada para ele, das frutas, das verduras, entre outros alimentos. E por isso que nós temos que inovar sempre. E eu estou aqui com essa grande missão de ajudar vocês com esse cardápio lúdico do encanto. E eu quero trazer para que vocês não confundam mais o que seria o cardápio de todo dia
que você faz lá, elabora muitas vezes com muito carinho, mesmo na correria do dia a dia, você coloca lá o seu amor e faz a melhor refeição para o seu filho, ou orienta uma secretária, né, a fazer. E o cardápio do Encanto, que aí o nome já diz tudo, gente. Pra quem não assistiu esse filme, eu super recomendo, né? Esse filme, ele retrata muito a vida de uma família, né, colombiana, então tem toda a temática cultural. Então, olha aí a ideia bem legal, você com seu filho, estudar as comidas da Colômbia, fazer um dia um mini MasterChef com seu filho, uma sexta-feira, sextou aí chegando, então já tem aí uma temática para trabalhar amanhã com seu filho, e um desafio da tia Nutri, não é mesmo? E aí, gente, essa família trabalha muito essa questão da união e entre outras características e personalidade de cada personagem que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então, é muito importante a gente sempre investir nesse cardápio Encanto, porque você vai o quê? Trabalhar a questão da importância de inovar, de trazer os alimentos que seu filho muitas vezes não aceita e trazer todo o encanto da forma que você vai falar para o seu filho, se comunicar, da forma que você vai ofertar esses diferentes alimentos ou novos alimentos como desafio para ele se oportunizar aquele momento da refeição. Então, tudo são características que precisam ser respeitadas do comportamento da mãe ou do responsável que vai oferecer aquele alimento e observar o comportamento da criança quando ele é desafiado, quando ele é incentivado a comer determinados alimentos que muitas vezes são novos para eles. E tudo isso precisa ser bem observado. E é extremamente importante vocês sempre investirem nesse cardápio do Encanto. Porque a partir do momento que você entra no mundo fantástico desses alimentos e o mundo que o seu filho se encontra nesse momento, tudo flui, tudo fica mais prático você colocar todo esse encanto dentro da refeição, na elaboração dos seus pratos, das receitas práticas e saborosas para o seu filho comer melhor. E olha quantos frutos em relação a esse seu comportamento, a sua conduta atualmente como mãe, abelhinha, vai aí favorecer com a saúde, vai impactar na qualidade de vida do seu filho. Isso é extremamente importante. Só de você entender que seu filho precisa de você como uma mãe e como uma incentivadora de ter hábitos saudáveis, de construir uma boa relação com os alimentos, você vai ser a principal protagonista, assim como seu filho, nesse momento da refeição. Então, a gente vai trabalhar muito, né? A gente vai trabalhar nesse cardápio a importância da empatia, que é você saber a necessidade do seu filho. E, às vezes, pela correria do dia a dia, as mães acabam se distanciando de entender o que realmente meu filho quer nesse momento. Será que ele só quer comer determinado alimento que está ali naquele prato? Será que eu não posso esperar um pouco, mesmo com aquela correria, com aquela ansiedade que eu quero ver ele comer tudo que tá ali naquele prato que eu coloquei? Não vai gerar um desconforto para ele. Eu não vou observar o que ele tá querendo me dizer, muitas vezes com um choro, com a birra, com um jogar no chão, com um empurrar o prato. Então, a todo momento, a gente precisa entender o que as crianças querem nos dizer. E a partir do momento que você acolhe, que você tem esse comportamento de empatia, a criança vai observar que ela tem um adulto, muitas vezes uma mãe, um responsável, que é empático, que está ouvindo a necessidade dele e não, muitas vezes, que eu observo, ignorando esse sentimento, ignorando esse comportamento e não envolvendo e não abraçando o que seu filho quer dizer. Então, esse cardápio Encanto vai trazer muito isso. De doar, se doar para o seu filho, saber que seu filho tem uma recusa alimentar, saber que seu filho não come determinados alimentos e futuramente isso vai impactar na saúde dele. Então, as mães, por mais que ela tenha toda aquela questão do amor, de querer cuidar, você precisa sim ter um tempinho para pensar, para organizar a alimentação do seu filho. E a gente sabe o quanto hoje a mãe é cobrada, né, diante da sociedade, diante da rotina do dia a dia, mas que a alimentação, ela tem que ter sua prioridade. Vocês, quanto mãe, tem que dar crédito o porquê que seu filho não está comendo, saber a raiz desse problema, entender
é se doar mesmo a buscar estratégias. Inclusive essa estratégia do cardápio, ela envolve muito a criança, ela só traz grandes benefícios para esse momento, muitas vezes um momento desafiador. Quem tem uma criança que tem uma seletividade alimentar, que tem muitas recusas de diferentes grupos alimentares. Então a gente vai reconhecer através desse cardápio as habilidades do seu filho, que muitas vezes você não conhece o que seu filho faz de mágico, de encantador, porque muitas mães hoje têm sua vida, né, profissional, então não tem muito esse tempo com os filhos, então muitas vezes a criança passa o dia todo na escola, ou passa o dia na casa de parentes, então isso fica distante e você tem que desvendar, assim como a família lá da Colômbia, né, do Encanto, a família Madriguel, você tem que saber e desvendar a habilidade do seu filho para entender e poder ajudá-lo, certo? É a questão do acolhimento que é extremamente importante, vocês acolher. O que é que seu filho está querendo dizer naquele momento? Será que ele está irritado porque viu algum alimento naquele prato que ele não goste? Que ele não tem o hábito de comer, que ele não sabe por onde começar, ele não sabe como pegar, ele nunca viu. Então, para ele pode ser novo, pode ser desafiador. E ele necessita, diante de um desafio desse, de ver um alimento novo e de ser incentivado a comer, ele precisa de um acolhimento. E quando você não trabalha um cardápio de encanto com seu filho, e ele não entende que você está acolhendo e não distanciando, ele vai aumentando essa seletividade alimentar, ele vai distanciando a boa relação que ele pode construir com esses alimentos. E isso você vai observar um adolescente que muitas vezes só quer comer industrializados, fast food, porque você não teve essa construção de uma boa relação com os alimentos com seu filho quanto criança. Então, futuramente, a tendência é piorar os hábitos dele. A tendência é ele ir para outros hábitos alimentares, de acordo com o ciclo social. Ele não tem essa referência da mãe que foi incentivadora ali durante a infância, que buscou as estratégias, que muitas vezes aplicou um cardápio lúdico como esse, que é o Encanto. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão. Outra questão também é a importância do diálogo. Quando seu filho vai recusar determinado alimento, se você tiver assistido o filme, você pode trabalhar muito a ludicidade, a questão da criatividade, de pequenas cenas que você observou lá que seu filho gostou. Você vai observar, lembra, filho, quando a família da Marighel assistir, eles estavam todos ali na mesa comendo aquela refeição saborosa, vamos fazer da mesma forma? E aí você pode utilizar a sua criatividade de, muitas vezes, pintar um desenho da família da Marighel, elaborar alguma receita que remeta à questão das cores, da lembrança das cenas. Então, trabalhando, é o diálogo. Às vezes, as crianças precisam somente dessa forma de encantar de vocês, mamãe. E é realmente isso, diante de toda a correria do dia a dia, diante do que a gente foi ensinada, muitas vezes isso perde atualmente. E as crianças estão a cada vez mais carentes desse diálogo, dessa forma de encantar. E a gente observa o quanto isso é prazeroso, o quanto é mágico você ver uma criança que antes não comia determinada fruta, determinada verdura, e você aplica um diálogo sincero, acolhedor, e essa criança fica encantada. Ela quer mais e mais observar a sua forma ali de encantar, de observar a entonação da tua voz enquanto está incentivando aquele alimento. E não é ela comer aquele alimento, e não é simplesmente dizer, come, filho, esse abacate, meu caderninho aqui voltando. Come esse abacate, filho, ele vai te deixar forte, tudo. Lembra o Hulk, porque é verde? Nem sempre essa estratégia vai funcionar com teu filho. Muitas vezes porque ele já conhece que não é só por isso que ele vai ficar forte se ele comer o abacate. Olha, pense bem como os filhos estão cada vez mais evoluídos. Então, não tente muitas vezes utilizar todo dia a estratégia de que ele tem que comer, que ele vai ficar igual o Homem-Aranha, o Super-Homem, que muitas vezes ele pode até dizer e jogar a cartada. Não, mamãe. O Super-Homem nem come isso. Eu assisti no filme, ele nem come isso. E aí você fica como de queixo caído, sem saber o que dizer. Por quê? Porque eles sabem, gente. Eles entendem o mundo deles. Eles assistem, eles consomem.
a questão de desenhos lúdicos, de desenhos animados. Então, as crianças de hoje estão muito mais evoluídas. Não é como nós antigamente, que acreditávamos nas nossas mães, nas nossas avós e comíamos e era feliz. Hoje a gente precisa de estratégias a mais, estratégias alinhadas ali a esse desenvolvimento, estratégias alinhadas ao mundo das crianças, ao que elas estão aprendendo diariamente. E não é fácil, eu sei o quanto não é fácil para uma mãe que tem uma vida extremamente corrida, que tem que dar conta de 1001 atividades e ainda cuidar da alimentação. Mas lembre-se que seu filho, ele não come uma vez por dia. Ele come muitas vezes a cada 3 horas, a cada 4 horas. Isso vai depender de vários fatores, né? Então, por que não dar crédito a algo que está ali entrando no organismo do seu filho a quase todo momento, gente? A quase todo momento. São decisões importantíssimas que vão influenciar na saúde e qualidade do seu filho futuramente. Voltando aqui ao nosso cardápio Encanto, se não, disparado aqui. Podem falar aqui no chat se vocês já assistiram esse filme, se já viram, já conheceram. Podem ficar à vontade. O chat está aqui livre e aberto para vocês participarem. Eu amo essa interação, tá certo? E esse cardápio, ele lida muito com essa importância de comer em família. Que hoje, né, por conta que muitas vezes as famílias, né, não têm o hábito de se encontrar, é uma correria do dia a dia. E aí, vou já ler aqui os comentários. Vão mandando, vão mandando. Não tem mais esse hábito de comer em família. Gente, vocês observam que a criança, elas são tão carentes de um carinho, de uma atenção, de um diálogo com os pais, que muitas vezes é só nesse momento da refeição que tem para a família toda estar reunida para comer. E imagina vocês, a criança está ansiosa para esse momento, um momento de conversa, de diálogo, de sorrir do que aconteceu do dia a dia, de contar histórias, né, da rotina, da mãe, do pai, da família. E a criança tem uma guerra na hora da refeição. Muitas vezes porque a mãe não sabe lidar com a recusa alimentar do seu filho, não trabalha o diálogo de forma humanizada, não trabalha essa empatia, não trabalha o reconhecimento das habilidades, o reconhecimento das fraquezas do seu filho. O quanto isso vai gravar na memória do teu filho quando ele for adolescente e adulto, de quanto foi conturbada a hora da refeição, o quanto foi dolorosa para ele, o quanto ele foi invalidado pelas decisões dele, por algo que ele queria dizer, mas foi calado. E era simplesmente coma tudo, senão você vai ficar com fome. Ou então limpe o prato, porque só tem isso hoje, eu não vou fazer mais comida. Vocês entendem? Como é que essa criança vai construir uma boa relação, gente? Com essas falas, com essas lembranças que ele vai ter. Ah, que legal, olha aí. Tem estratégias que vão funcionar e outras não, né? Então, vai depender muito de cada criança, né? Tem crianças que vão, sim, gostar dessa versão. Ah, coma muitas vezes essa fruta que é vermelhinha, lembra a Mulher Maravilha, gosta, come a Ladybug, né? Para algumas crianças que gostam. Ela é vermelhinha, ela gosta de frutas vermelhas. E aí, às vezes funciona, né? Então, pode ser sim uma estratégia, mas nem sempre, né? Ela vai ter uma hora, gente, que essa criança não vai ser mais incentivada desse jeito, não. Ela chega, tia. Eu já descobri que não é assim com o Hulk vive, não. E aí, a gente tem que ser criativo, né? E a gente precisa, sim, investir um tempinho que é precioso nesse cardápio Encanto, né? Então, a gente precisa todos os dias estudar um pouco mais, conversar com um profissional capacitado, tirar dúvidas, porque o seu filho, ele é único. A mesma estratégia que uma mãe lá fez com o filho, nem sempre vai funcionar com o seu, e às vezes vai traumatizar, vai distanciar, e você vai ver que não vai valer a pena você tentar. Comparatismo, muitas vezes tem na mesa, né, durante a refeição. Ah, filha, seu irmão come melhor do que você, ele come tudo, tá vendo? E você não come nada. Não sei mais o que eu faço. O que essa criança vai entender para a vida dela? Ela vai se cobrar
em excesso, ela vai se sentir inútil, ela não vai se sentir importante, ela não vai se sentir abraçada por essa família e por essa mãe. Então, a gente tem que sempre observar o que está saindo aqui para não traumatizar a sua criança e não distanciar essa boa relação que ela pode estar construindo com os alimentos. E porque você também vai ter que entender, né? Quando às vezes seu filho se questionar para você, ele pode questionar: ah, mãe, por que eu tenho que comer esse alimento em vez desse? Eu não gosto desse, eu prefiro esse. E você vai ficar como? A gente tem que entender, a gente tem que saber a forma que a gente vai explicar para o filho, porque eles não vão aceitar. Come esse porque é mais saudável. Esse não é. Não é simplesmente isso. A gente tem que dar um passo a mais, uma introdução, um fundo de cena. Lembra desse filme Encanto? Tem um fundo de cena por trás das fraquezas da Marighell. Tem um fundo de cena quando ela quer ouvir o coraçãozinho dela. Assim é a mesma coisa. No ato da refeição com a sua família, tem um fundo de cena para isso acontecer, tem uma história por trás, para aquele alimento chegar à mesa. Seu filho, às vezes, ele quer saber: mamãe, o que foi que você colocou nessa comida? Tá tão gostosa. Às vezes, se ele não perguntar, você incentiva, você diz, você abraça as características daquela refeição que você está ofertando para o seu filho. Você dá uma entonação de voz nas características mais importante que muitas vezes ele não enxerga, e você, quanto adulto, por saber, por ter esse conhecimento, você sabe a importância daquele alimento, mas não é simplesmente jogar como porque é saudável. Esse não é saudável, não é dessa forma. E sim você incentivando: filho, tá vendo esse verdinho? Olha que legal, você sabe o que ele vai te ajudar? Não, mamãe, não sei. Filha, esse verdinho, ele é tão bom pro seu intestino. Você sabe onde é o intestino? E aí vai fluindo, vocês vão conversando, vai pegando gancho em alguma situação que ele passou na escola. Filho, o que foi que você passou hoje na escola? Nossa, que legal! E a nossa alimentação? Você lembra lá do filme, da cena que a Marighell foi atrás do tio dela para saber qual era a magia dela, qual era o dom que ela tinha? Você sabe qual é o dom dessa comida? Gente, é muito legal você ter assim um guia, e eu tô trazendo aqui para vocês na íntegra essas dicas, né, que vai associar o filme Encanto, as características dele, aproveitar cada fundo de cena e trazer para a mesa e ó, só partiu pro abraço. Vou lendo aqui a questão dos comentários. Certo. Muito bom quando a gente vê, né, a oportunidade que a alimentação traz na vida de uma criança. Isso é muito importante, né, por conta que a alimentação, ela tem um peso muito grande mesmo na construção aí de diferentes sistemas, janelas imunológicas na saúde do teu filho, né? E por que não cuidar da alimentação, incluir mais esses alimentos in natura, que são os alimentos saudáveis. E ele vai ter um momento, gente, seu filho vai ter um momento para comer os alimentos muitas vezes industrializados, empacotados. Não imagine que nunca ele vai comer. Não existe essa palavra nunca, depende, vai ter toda uma situação para ele ter essa oportunidade de comer. E não querer logo jogar muito industrializado na sua despensa, na sua geladeira, e fazer da alimentação do teu filho extremamente somente industrializado, né? Que isso vai impactar de alguma forma na saúde dele, seja a curto, a médio ou a longo prazo. E sem contar o carimbo genético que nós temos, né? Então a gente já observa isso. E deixa eu ver aqui, a questão dos benefícios desse cardápio, né? Então, muitas mães, elas precisam sim observar como guerreiras, que é desse filme Encanto, né? E vocês acham que vocês não são a guerreira para salvar a casita de vocês? Olha qual é a missão da Marighell nesse filme, gente, Encanto. Era salvar a casita dela. Porque todos os parentes dela tinham um dom, e somente ela que não tinha. Mas ela trabalha aí várias questões, né? Que vocês podem aí se aventurar nesse filme junto com o filme Filho de Vocês. E a casinha de vocês, que é a casita, falando um pouquinho do filme, ela tá assim, quando ela tem o dom de uma mãe, tudo acontece.
tudo se transforma por conta desse amor que é transbordante. Então, esse amor que é transbordante, seu filho precisa ver brilhar, seu filho precisa acreditar e observar o quanto é importante esse amor, o quanto é importante esse incentivo diário da mãe, se dedicando, incentivando da forma correta para o seu filho, as melhores estratégias, as melhores dicas para que ele consuma os alimentos que são aí importante para a saúde dele, importante não só para nutrir, importante para saciar a fome, importante porque ele vai associar comida e afeto, vai trazer lembranças, remeter várias lembranças desse momento único da refeição diária com a família. Então a gente precisa muito, extremamente entender que as mães, vocês, mamães abelhinhas, são aí as que vão se desafiar a salvar a casita de vocês, que justamente a casita, né, é esse elo onde vai vincular quem é o seu filho, que muitas vezes tem a questão da recusa alimentar, da seletividade, não come determinados alimentos, determinadas preparações, e vocês têm um sonho, um objetivo delas comerem. Então, olha que missão grandiosa de vocês, viu, mamães abelhinhas? E hoje em dia, né, muitas mães acabam relutando, gente. Boa noite, Aline. Acabam relutando por não pedir ajuda, por não buscar essa orientação, por não buscar esse conhecimento alinhado à necessidade do seu filho, como eu falei aqui, que ele é único, né? Então, para ele tem que ser algo individualizado. E isso vai o quê? Postergando. Você vai só vendo, meu filho não quer essa fruta, então eu vou botar essa. Meu filho não quer comer fruta, então eu vou dar um biscoito, vou dar um suquinho, um achocolatado. E o seu filho vai entender o quê? Se a minha mãe, a minha abelhinha, sempre que eu não quero comer determinado alimento, ela me dá uma segunda chance, um outro alimento que é rico em açúcar, gordura e etc. Então, eu vou fazer isso todo dia, né? Tá funcionando, então vou continuar fazendo. E aí, só vida passa, a infância passa tão rápido e seu filho lá, muitas vezes apresentando uma obesidade, apresentando um colesterol alto, um pré-diabetes, entre outras doenças. E você vai só vendo a vida passar, gente, não buscar ajuda. Por isso que eu trago sempre a importância de vocês trabalharem cardápios lúdicos, inclusive esse cardápio Encanto traz muito essa estratégia de você encantar seu filho a querer, a gostar de alimentos naturais, saudáveis, e não somente ir lá para os alimentos industrializados, porque isso vai impactar de alguma forma na saúde dele, de alguma forma vai. E entendam que vocês são especiais, vocês vão salvar a casita de vocês, incentivando esses seus filhos a comerem alimentos saudáveis, a entrar no mundo fantástico dos alimentos. Entendam. Então, é extremamente importante a gente trabalhar, né? E esse cardápio, ele traz aí várias vantagens, né? Porque o seu filho vai ficar o quê? Ops, alguma coisa de nova que aconteceu. Temos aqui diferentes preparações, que quando você aplica esse cardápio lúdico, seu filho vai entender que alguma coisa aconteceu, tá diferente. Ele vai observar o quanto encantadora você, mamãe abelhinha, se encontra. E a partir de hoje você tá se desafiando nesse encantar seu filho também através da alimentação. Vai verificar a importância e como tá diferente a tua forma de se comunicar com teu filho. Isso já vai encantando ele, ele vai olhar com tanto brilho no olharzinho dele, que ele vai ficar encantado pela sua forma de incentivar. E isso, a tendência é melhorar essa questão dos hábitos. Ele se sentir acolhido, ele se sentir validado com essas situações que muitas vezes ele quer chamar a sua atenção durante a refeição, porque ele sabe que você se preocupa, ele sabe que você quer sempre o bem para ele. Então, é esse momento que ele vê muitas vezes que vocês estão unidos, papai e mamãe, ou só mamãe, ou outras pessoas de dentro da família, e ele quer chamar a atenção. E chamando a atenção é não querendo, é empurrando o prato. E nesse momento, às vezes, os pais se derretem todo, né, naturalmente.
e acabam, muitas vezes, botando a mão na cabeça, não sei o que fazer, vou dar aqui o que tiver em casa. Muitas vezes só tem industrializado. E aí vai se tornando um ciclo, né? E a criança a tendência é só querer esses alimentos mesmo, se isso funcionar para ele, viu? E é sempre bom vocês investirem nesse cardápio lúdico. E o melhor momento para aplicar esse cardápio lúdico é agora, quando o seu filho apresenta essa seletividade, essa recusa alimentar. Então, hoje em dia, existem crianças que não têm o hábito de comer nenhum tipo de fruta ao dia. E isso, gente, segundo aí nossos conselhos, a questão das orientações, é muito preocupante. Demais, porque as frutas, elas não somente têm a questão do peso nutricional para o seu filho, para a saúde dele, mas ela vai contribuir com vários aspectos, né? Com a questão de prevenção de diversas doenças virais, nós estamos vivendo aí também muitas crianças acometidas. E nós precisamos sim incentivar os filhos. Muitas crianças que têm o hábito somente de comer mingau à base de açúcar e leite. Muitas vezes nem é o leite, é um composto lácteo rico em açúcar. Não tem o hábito de mastigar, só tem o hábito de botar uma madeirinha na boca e engolir, porque não foi trabalhado isso. E precisa sim trabalhar toda a questão da digestão com essa criança, desde a mastigação, desde a questão da presença da saliva, desde a deglutição, que é engolir. Então, são vários aspectos, tá bom? E eu tô vendo aqui, gente, algumas perguntas do script que algumas mães me mandaram e eu já tô respondendo, tá bom? Se tiver alguma dúvida aqui, podem ficar à vontade de colocar aqui no chat que a gente vai conversando. Então, vale mais você investir primeiramente nesse momento que seu filho está apresentando já as primeiras recusas alimentares. Por volta de 2 anos, a gente já observa crianças que apresentam seletividade maior, mas existem outras idades também que vai aí embarcar nessa seletividade alimentar, que vai depender de vários fatores, né? E aí eu deixo um desafio aqui para vocês, né? Um desafio que amanhã sextou, de quem não pôde ter a oportunidade de assistir esse filme com o seu filho, assista. Faça aí um cine pipoca bem especial. Faça um convite para o seu filho. Filho, amanhã a gente vai assistir um filme em casa, grudadinhos. E o filme é surpresa. E aí você pode aí pensar no lanche. Você pode conversar com o seu filho, ou então fazer uma surpresa para ele do lanche. Aplicando já o cardápio Encanto. Você pode incluir um alimento conforto, que muitas vezes é um alimento, por exemplo, a pipoca, que ele gosta muito. E incluir um alimento que tem uma recusa alimentar. Se ele não gosta de determinadas frutas, você já pode ofertar o casadinho da Tia Nutri, que eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês, né? Um alimento conforto e um alimento recusado. E aí você casa esses dois tipos de alimentos diferentes. Muitas vezes o seu filho não gosta muito de fruta, por exemplo, uma fruta que ele não gosta, aí você pode fazer uma fruta congelada, pode botar no congelador para só realmente ofertar para ele, pode fazer um sorvete, uma vitamina especial. Então, você pode decorar essa vitamina especial, trazendo, remetendo a questão das cores lá do filme Encanto. Faz um painel bem legal, faz alguma impressão, ou até mesmo pede para imprimir algumas imagens do filme Encanto. E aí vocês vão desenhar antes, fazer esse lanchinho, antes de assistir o filme, pintar ou desenhar, e aí seu filho já vai descobrir qual é o filme. Olha que legal! Então, são várias estratégias que vocês podem aplicar com o cardápio Encanto, tá certo? E o seu filho, ele conta com vocês, mamães abelhinhas, sabem? Eles contam diariamente com você. Muitas vezes, os filhos ficam só esperando você incentivar. Ele gosta de ouvir, ainda mais quando a mãe tem toda uma habilidade para encantar seu filho. Aí que eles esperam mesmo. Parece que eles fazem eles querem, muitos deles, chamando a atenção para ver o que você vai falar. É testando vocês. Vocês são testados diariamente. E por isso, com esses testes, vocês têm que estar bem afiadas, cientes de quais estratégias aplicar, como fazer, qual a entonação de voz, como acolher esse seu filho e não o distanciar, como trazer ele sendo o centro ali daquele momento durante a refeição, aplicando a questão do acolhimento, da empatia, né? Saber a necessidade dele e entender, e por aí vai. E aí vocês vão
concluir esse desafio que eu tô colocando aqui pra vocês. Então, colocando desafio aqui a partir de hoje, vocês podem fazer final de semana e ainda até amanhã. Tá? Fichinha aqui pra vocês concluir esse desafio da Tia Nutri, tá certo? E vocês têm que aproveitar também o que esse filme vai oferecer de mágico. E através desse encanto, dessa magia do filme, você vai trazer tudo isso que o seu filho gostou nesse filme e aplicar na refeição. Você pode aplicar em diferentes